Este talvez seja um dos vídeos mais polêmicos e esclarecedores que eu gravei nos últimos tempos. Nós vamos falar de copy trading, os melhores sinais que você pode copiar, e o problema já mora nessa primeira frase: o que é o melhor sinal? Esse entendimento do que é bom para um, às vezes é ruim para outro. Muita gente vai preferir sinais mais agressivos, com maior volatilidade, ou seja, maior risco. Outras pessoas vão precisar ou vão buscar menor risco e, consequentemente, menor rentabilidade. Tem uma coisa que a gente não consegue fugir, que existe uma regra clara entre risco e retorno. Então, se você quiser retornos altos, você vai ter que ter risco alto. Não existe outra alternativa. E quando a gente fala risco, nós não estamos falando simplesmente drawdown, ok? Isso de que vocês filtram por drawdown para entender o que é menos arriscado não é verdade. Sabe por quê? Quantas pessoas tiveram aí robôs ou estratégias de drawdown de 6, 7, 8% máximo, e quando o mercado tinha uma tendência ou pegava um movimento único para cima ou para baixo, esse drawdown não ficou alto, mas essa conta perdeu mais de 60%, 70%, porque ele ia pegando o drawdown de 5, 6%, ia fechando, ou ia abrindo hedge, que é a maior loucura do mundo também, e aí ia dando tudo errado. Então, pessoal, talvez esse vídeo responda a muita gente, ajude a quem quer começar fazendo copy trading, mas também às vezes ele não é essa fórmula mágica que muita gente busca de deixar aí copiando e vai ganhar uma grana todo mês. Então vamos lá para a prática. A primeira coisa que você tem que fazer é entrar no site da Tickmill, ok? Você precisa ter uma conta de trading aberta, MT4 e MT5, tá bom? Precisa ter. Então se você não tem, já abre, já deixa ela aberta, porque você não vai conseguir fazer nada se você não tiver uma conta aberta. E aí você vai fazer o seguinte: você vai entrar aqui no site, vai aqui em serviço ao cliente, copy trading da Tickmill. E aí você vai rodar aqui para baixo e você vai nessa tabela. Gente, não façam pelo celular, tá bom? Computador, com calma, tranquilo, fim do dia, ou começo do dia, pega pelo computador e dá uma olhada aí para você ter uma visão melhor. E aqui, pessoal, aqui já tem um ranking que a gente coloca em número, mas é um ranking que o próprio sistema de copy trading faz, tá? Então ele vai servir para alguns, não vai servir para outros. Olha, ele está filtrando aqui muito claramente pelo retorno em porcentagem. Então esse aqui, olha só, o que eu falei de risco-retorno: 18.000%, 70% de drawdown. 5.000%, 75% de drawdown. Ah, Bruno, mas significa que se eu colocar esse dinheiro agora, eu vou ganhar esse valor? Não. Por quê? Porque resultados passados não representam resultados futuros. Então isso é uma foto do passado. O que você vai ter que analisar é se essa estratégia é consistente o suficiente. Porém, já te antecipo, você não vai ter dados aqui suficientes para você entender se essa estratégia é consistente o suficiente. E mesmo que tiver, você não é capaz de fazer. Porque se você fosse capaz de fazer, se você conseguisse entender desvio padrão, calcular a volatilidade de cada ativo, qual que é o risco-retorno, provavelmente você não estaria fazendo copy trading. Você provavelmente estaria desenvolvendo, operando a sua própria estratégia. Então, vamos tirar daqui as ideias de que você vai conseguir analisar perfeitamente, que você vai conseguir ter uma visão clara do melhor sinal. Não, você vai ter que testar. Você vai ter que colocar dinheiro, esperar 3, 4 meses, ver como aquilo se comporta e, em função disso, ir aumentando suas posições ou diminuindo ou saindo. E nunca fazer uma cópia de um sinal só. O ideal é que você tenha 3, 4 contas de trading com um saldo interessante, principalmente a partir de $1.000, porque esquece que você vai colocar 100, 200 dólares e que você vai conseguir copiar os melhores sinais integralmente. E depois de 3, 4 meses, com 3, 4 contas de $1.000 que é para teste, você vai conseguir entender qual que é o risco-retorno de cada sinal, porque você vai ter um extrato de conta, né? Você vai entender que ativos que esse trader está operando, como ele está controlando o risco dessas posições e por aí vai. Então vamos aqui de volta para a prática. Você vai aqui, a primeira coisa é colocar filtros, tá? E aí, ó, eu sempre clico em filtros e já clico limpar.
ele já começa essa barrinha aqui, e aí eu vou fazer alguns filtros. Então assim, olha, uma dos filtros que você pode colocar é a idade, ou seja, há quanto tempo este sinal está aqui disponível. Por quê? Porque, em teoria, quanto maior o tempo que ele está disponível, significa que ele tem a famosa consistência, tá? Ou seja, ele está aqui há 8 meses, há 6 meses, há 30 dias. Esse é um bom filtro? Depende, porque concorda comigo que pode ter um baita de um trader que se registrou há 20 dias atrás somente nessa plataforma e ele tem resultados há 10 anos. Só que o histórico dele dentro desse sistema de copy trading é de 20 dias. Então veja que tudo tem um ponto positivo e um ponto negativo. Por isso você não vai ter a resposta perfeita. Mas pode ser um dos filtros que você usa. Olha aqui, eu vou usar um lucro máximo aqui. E aí eu vou colocar aqui, ó, um lucro máximo de 1.000. Tá? Então tudo que for maior a 1.000, eu quero ele na minha tela. E aí eu vou clicar em atualizar e pesquisar. Tá? Então, às vezes, pessoal, tem que atualizar e pesquisar. Eu dei 2 cliques aqui, você vê que a barrinha tá aqui. E aí, ó, você já tem lucros máximos acima de $1.000, ok? Então, olha, esse aqui teve $1.600 de lucro, esse aqui 9.000, esse aqui 1.800, este 13.000 e por aí vai. Então, aqui já dá para você ter outra ideia de o que é um bom sinal. Então, se esse cara aqui já lucrou mais de $1.000 na linha do tempo, ele provavelmente pode ser um bom sinal, tá bom? Você pode colocar aqui a idade, e deixa eu só ver se ele está por dias ou por meses. Vamos colocar aqui 90. E vamos ver se ele aparece alguma coisa. E aí, pessoal, você vai brincando, tá? Com os filtros. Olha aqui, ó. Então, legal. Esse aqui, ó, todos esses tiveram um lucro de mais de $1.000 e estão há mais de 90 dias aqui, tá bom? Veja, pessoal, que muitas vezes, olha só o interessante esse primeiro sinal, esse número 1 aqui. Ele vem um tempo mais tranquilo, bom, já tem uma porcentagem alta, e de repente ele dá um tiro. Por quê? Porque às vezes a estratégia dele é essa. Às vezes ele está segurando posições em ativos que o mercado está lateral. E de repente o mercado dá uma esticada, ele aproveita disso e aí ele vai e dá um baita lucro. Em geral, eu vou limpar tudo aqui, o pessoal gosta muito de drawdown pequeno. Eu não gosto. Por quê? Porque é um negócio do risco-retorno. Se você está com um pouco drawdown, não é certeza absoluta que você está correndo pouco risco. A única coisa que significa é que você fecha suas posições de prejuízo cedo, ok? Que é um indicativo, mas eu vou falar uma coisa para vocês, eu já vi trader ter 600, 700% e ter drawdown aberto de 40%, 50%. E o cara ter margem suficiente para segurar as posições, tem saldo, vai segurando, de repente o mercado assume a tendência onde ele está posicionado e ele fecha com um baita lucro. Então eu não acho que seja um bom filtro. Mas a maioria de vocês, principalmente quem está começando, adora isso. Então vamos colocar aqui, ó, drawdown. Aqui ele está maior, ó, maior ou igual. Então eu vou trocar menor ou igual, tá, a 25. E vou fazer o cálculo aqui. Eu vou fazer o filtro. Olha só, ele me devolveu, pessoal, todos os sinais que tem drawdown maior de 25%, ok? E aqui você já pode começar a ver, ó. Então você tem aqui, este aqui, que você pode começar a copiar, este que você pode começar a copiar. Então você pode filtrar aqui, ó, por retorno total. Então aqui tem porcentagem acima de... vamos colocar uma 1 para 3, né? Risco retorno aqui. Atualizar. Beleza, então aqui eu tenho todos os sinais que tem drawdown menor de 25% e retorno total acima de 75%. E eu tenho todos esses sinais aqui, tá bom? Todos estes sinais. Então aqui, a partir daqui, você já consegue ver quais são os melhores sinais, tá bom?
Veja, pessoal, que aqui, ó, esse aqui está em número 4 no nosso ranking geral. Esse aqui já está em 24º, tá? Esse aqui já está em 30º, esse aqui já está em 46º. Então aqui vai depender do filtro que você utilizar, ele vai te dizer. E aí eu posso combinar. Então, que está aqui há mais de 100 dias. Atualizar, pesquisar. E aí eu tenho aqui, ó, então todos que têm drawdown máximo de 25%, retorno total de 75%, então há mais de 100 dias, tá? E aí eu posso decidir, aqui eu tenho 8 sinais. Então eu posso decidir começar aqui. Como é que eu vou começar? Então primeiro, ó, posso clicar aqui em investir direto, mas eu vou dar uma olhada nesse sinal. Cliquei em cima dele, o saldo que ele tem é de $7.000, ok? Tem umas fórmulas aqui, pessoal, que talvez vocês não vão entender e eu nem vou passar para eles, olha. Mas tem bastante coisa legal. Então, retorno do mês passado, 2,87%. Ele está no servidor, tem 32 pessoas seguindo esse sinal. E aqui tem todo o histórico dele, tá? Então, você vê aqui, ó, tá vendo? Ó, vinha operando tranquilamente e ele dá um tiro, provavelmente, pega um trade grande, faz um trade grande, ou durante uma semana um trade grande e dá uma paulada. Então aqui, esse é um cara legal para eu seguir? Não sei, tá? Não sei. Eu, por exemplo, não seguiria. Por quê? Porque eu vejo que ele toma um baita de um risco num único trade ou numa única semana e podia dar certo ou podia dar errado. Mas tem gente que fala, mas e se eu tivesse aqui? Teria feito esses 1.700%. Pois é. Então vai de você. Quem é você dentro do mercado? Você é tolerante ao risco? Então vai para cima, tá bom? Agora, veja, ó, quem começou a seguir esse sinal essa semana está negativo. Então, o que você não pode fazer aqui? O que você não pode fazer é colocar pouco dinheiro. Vou colocar 200, 300 dólares e ser ansioso, tá? Por quê? Porque aí nessa primeira semana aqui, você já falou, tá tudo errado. E não, às vezes esse cara vai dar um baita lucro daqui a 4 meses, daqui a 3, daqui a 6. Se você sair antes, você não pega o trade desse cara, tá bom? Então, você tem que colocar um dinheiro interessante para teste, principalmente a partir de $1.000 e, além de tudo, ter paciência. Então esse é o segredo para você conseguir ter um possível sucesso. Ou seja, se você fizer diferente disso, for ansioso e colocar pouco dinheiro, a chance de fracasso é enorme, ok? Enorme. Então vou aqui, ó, vou dar uma olhada aqui neste aqui. De novo, tenho aqui este trader aqui, 189% de lucro, drawdown máximo, está há quase um ano aqui, e olha, ele mostra aqui como ele vem se comportando, tá? Então, ó, negativo aqui, então imagina quem começou a copiar esse sinal aqui, ó, e saiu aqui no menos 12%, porque o cara não é tolerante a drawdown de mais de 10. Tá vendo? Porque isso do drawdown é uma cilada. Você vem aqui e o cara perdeu, se o cara saiu aqui, perdeu essa rentabilidade. Mas como é que eu vou saber? Pois é, você não vai saber, porque esse é o interessante do mercado de renda variável. Ele é um mercado de renda variável. E a principal característica é o risco. Então, se você não tiver paciência e não tiver dinheiro, você não consegue ter nenhum resultado. Agora, olha só, que interessante. Esse cara está negativo no semestre. Então, quem começou a copiar ele há 6 meses atrás está perdendo. Porém, quem está lá de trás está ganhando. Ele é um bom para copiar ou não? Não sei. Depende de você. Quem é você dentro do mercado? Então você vai ter que se identificar. E aí, às vezes, você pode até não saber. Então, mais ainda, você tem que testar. O segredo aqui, pessoal, é testar e ter paciência. Tá bom? Ó, vamos dar uma olhada nesse aqui, nesse da Índia. Olha só. Tem $1.000 na conta, 67 pessoas seguindo ele, tá? No trimestre ele deu 58, no mês 12, na semana menos 3, no dia 7. Aqui, ó, esse gráfico mostra muita coisa, mostra uma coisa que a gente chama de consistência, tá? Aqui tem uma certa consistência, ele vai ganhando dinheiro mês a mês, tá? Mês a mês. Óbvio, pode entrar aqui e ele ter uma queda aqui, depois subir, uma queda grande. Então, assim, vai depender de você. De novo, pessoal, aqui a ideia é que vocês tenham uma noção básica de o que não fazer, né? O que não fazer, que é pouco dinheiro, a pegar os mais agressivos e esperar pouco tempo. O que pode começar a dar certo? Você testar 3, 4 estratégias
por 3, 4 meses, porque eu acho que em 3, 4 meses você consegue saber se a estratégia é boa ou não, porque aí você vê, tem duas performando bem, duas performando mal. Você pode decidir, corto as que estão performando mal, jogo o dinheiro para as que estão performando bem. Ou aumento minha posição em todas, ou espero, ou o que eu ganhei em duas é maior do que eu perdi em duas, meu saldo é positivo, em 5%, fecha e vai embora. Aí é com você, tá bom? Eu acho que esse vídeo aqui te ajuda muito a ter a ideia do que fazer, como começar. E aí, o que você vai fazer, né? Quero seguir esse cara aqui. Você vai clicar em investir e aí você vai ver aqui, ó, o que precisa para seguir esse cara. Então, ó, precisa de uma conta de 111 dólares. Ele vai te cobrar 30% dos lucros semanais. Você vai colocar aqui os detalhes da sua conta, então servidor, se for MT5 Live, seu número de conta de trading, a senha da sua conta de trading, vai clicar em cadastrar e depois vai clicar em ativar a assinatura. Lá tem um vídeo que eu vou deixar o cartãozinho aqui de como você faz e você já começa a copiar os próximos trades deste sinal. Beleza? Qualquer dúvida, entre em contato com a gente. Forte abraço, tudo de bom. Tchau, tchau.